Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar que nós temos programado para o dia de hoje. Este webinar vai ser sobre iluminação dinâmica e controle de luz e vamos ter connosco a engenheira Carla Rocha da LEDvance para nos dar a informação sobre este webinar. Antes de nós começarmos o webinar e porque poderá acontecer haver pessoas que estão connosco pela primeira vez, eu vou apenas explicar como é que funciona a plataforma. Portanto, a plataforma, como muitos de vocês já perceberam, desliga o teu, Carla, faz favor, que está a fazer eco. Eu peço desculpa pelo eco, pergunto só se já estão a ouvir corretamente ou se ainda têm eco. Se puderem dar essa informação no chat, eu agradeço. Ótimo, obrigada. Então, como eu estava a dizer, portanto, vocês já perceberam que poderão intervir e falar connosco durante toda a sessão através do chat, que vai continuar aberto, portanto vai ficar sempre aberto, vocês podem fazer as perguntas que quiserem mesmo durante a sessão. A engenheira Carla vai responder apenas no final, ok? Que é para não interromper um bocadinho o fluido da sessão. No final da sessão nós vamos colocar aqui no canto inferior esquerdo a apresentação que vai ser feita e também o certificado de participação para aqueles que quiserem ou precisarem. Este certificado é um certificado genérico, o que significa que não tem nome. As pessoas que precisarem de nome no certificado, por favor, já conhecem o meu e-mail, mas eu deixo aqui para vocês poderem tomar nota. Portanto, peçam para o e-mail o que querem o certificado com o nome. Portanto, basta dizerem qual é o nome que querem que eu coloque no certificado e eu coloco e depois envio por e-mail, está bem? Portanto, é uma coisa bem simples, não vos demora muito tempo e é só isso. Vamos também colocar no final um questionário, um pequenino questionário, só para tentar perceber como é que correu a sessão para vocês e para tentarmos melhorar para a próxima, que é uma coisa que nós tentamos sempre fazer. Portanto, hoje, como eu vos disse, nós vamos ter este webinar com a engenheira Carla Rocha. A engenheira Carla Rocha, para quem não a conhece, porque também já há aqui muitos profissionais que têm vindo a trabalhar com ela, portanto, é engenheira técnica, eletrotécnica pelo IPS de Setúbal, tem cerca de 20 anos de experiência em empresas no setor da iluminação e neste momento ela trabalha como responsável do departamento técnico da LEDvance em Portugal, como engenheira de aplicações e um dos trabalhos que ela faz é precisamente realizar projetos de iluminação, dar apoio técnico, formação e tem também uma função de gestão comercial associada a uma carteira de clientes. Portanto, se vocês precisarem de algum projeto ou de apoio para algum projeto, obviamente que ela é uma das pessoas certas com quem vocês podem contar e pedir auxílio se for caso disso. Portanto, eu deixo-vos com a engenheira Carla. Há aqui só uma coisa que gostaria de chamar a vossa atenção. Eu tenho aqui a nota de que alguns de vocês não conexam, por exemplo, o Amadeu Marques, o Domingos Moraes, o Nuno. Portanto, têm aqui conexões que eventualmente podem não ser muito boas. Se por acaso tiverem problemas de áudio durante a sessão, nós não vamos passar nenhum vídeo nem nada disso, portanto, à partida a coisa vai ser bastante simplificada, mas se tiverem problemas de áudio, no canto, logo por baixo da imagem, da fotografia da Carla, tem aí uma área de áudio que vos permite fazer uma conexão via telefone. Não tem qualquer custo para vocês, a única coisa que faz é aligeirar a banda larga que vocês estão a necessitar para assistirem a este webinar e isso vai ajudar a que vocês tenham um bom áudio, tá bom? Se, entretanto, durante a sessão tiverem problemas, podem dizer no chat e eu tento ajudar. É só isso, vou passar a palavra à engenheira Carla.
Olá, boa tarde a todos. Digo, por favor, se nos estão a ouvir bem, porque tivemos aqui um pequeno entretanto e já cá estamos novamente. Ora bem, boa tarde a todos então, muito bem-vindos a mais um webinário por gastarem aqui um bocadinho de tempo a ouvirem aquilo que nós temos para vos apresentar. Vamos falar um bocadinho sobre iluminação dinâmica, o que é que podemos fazer com ela, o que é que ela eventualmente nos pode trazer como vantagens em termos do nosso projeto. E basicamente termos algumas noções de quais os passos com que nos devemos preocupar quando estamos a fazer o nosso dimensionamento. Também num edifício, o que é que também podemos aportar em termos de níveis de iluminação para uma sala simples, para um edifício completo, para um piso, o que for, o que é que nós vamos ter, ou devemos pelo menos trabalhar, para chegarmos a uma situação, a uma solução eficiente em termos energéticos. Assim, em traços gerais, vamos falar da iluminação, os interfaces técnicos que neste momento temos disponíveis no mercado e que nos podem ajudar nesse sentido, e também alguns em termos de aplicação. A iluminação dinâmica, o nosso projeto, quando agarramos num projeto, vamos ter que basicamente, se queremos fazer regulação de luz, de iluminação, vamos ter que ter em conta não só o que é que precisamos de regular, assim como os métodos que queremos utilizar e o que é que temos disponível em termos do nosso projeto. Ora bem, regular a luz, de modo a que sim, no nosso projeto tenhamos a luz adequada, no sítio certo, em termos de trabalho que nos sintamos confortável, que tenhamos um conforto visual, que a intensidade efetivamente esteja ao nosso serviço em todas as valências de utilização. Podemos jogar com a intensidade da luz, podemos jogar com a variação de brancos, com os chamados Sustainable White, que neste momento está muito em voga em termos de solução não só de luminárias, como de fitas de LED. Na parte da chamada estratégia, basicamente escolher o que é que vamos aplicar para a nossa solução final. Se queremos simplesmente um controle manual, se queremos jogar com algum controle em termos de temporização, sensores na parte da detecção do movimento, na detecção da presença de luz, portanto os detectores de luminosidade. Se temos possibilidade ou não de utilizar um sistema com cabelagem, se temos que optar por um sistema sem fios, wireless, como é óbvio. Se precisamos de fazer um endereçamento, uma identificação individual por luminária para criar os tais grupos e cenários de luz ou não, se podemos trabalhar de uma forma mais generalizada. E pronto, se temos uma situação simples de um escritório, se temos um piso inteiro para gerir, se vamos fazer uma integração de um edifício completo. Portanto, vamos ter que ter estas perguntas todas em cima da mesa, dar-lhes resposta, para depois então sim arrancarmos com o nosso projeto da maneira mais coerente, com pés e cabeça, para não chegarmos a metade do projeto e chegarmos à conclusão que metade daquilo que precisávamos ficou por equacionar e não ficou contemplado no nosso projeto, ou podemos chegar à conclusão que se calhar consideramos imensas suposições, variantes e que na prática se calhar não precisamos de metade. Portanto, há que chegar a um ponto de equilíbrio, não só daquilo que precisamos, mas também contar com o budget que temos para gastar e com, digamos, o produto final em termos de eficiência energética do projeto. Aqui, basicamente, falamos um bocadinho sobre, portanto, o que é a iluminação dinâmica consoante a sua aplicação, efetivamente nos pode trazer em termos de vantagem. A redução de custos de energia, sem dúvida, é sempre uma das peças principais, não é? Porque a evolução da iluminação, o aparecimento dos LEDs, foi um bocadinho com a necessidade de se reduzir consumos, reduzir custos nas nossas instalações. E efetivamente consegue-se, utilizando os LEDs, utilizando os sistemas de detecção, portanto, complementares à nossa solução final.
Em termos de segurança, sem dúvida também nos vai aportar bastantes vantagens ao nosso projeto, se estamos então a falar em projetos de grandes dimensões, com controlo, portanto, centralizado, onde podemos fazer uma monitorização de funcionamento, de erro, conseguimos colmatar muitas situações menos agradáveis que eventualmente possam acontecer. Olhando à parte da flexibilidade, sem dúvida, uma iluminação dinâmica, conseguimos criar ambientes, espaços personalizados, em conjunto com o espaço de trabalho, onde vamos precisar de uma luz mais eficiente, para nós podermos ter, digamos, em termos de produtividade, um maior nível, sem dúvida, mas depois podemos conjugar com uma parte mais decorativa, mais lúdica e efetivamente tudo no mesmo espaço. Em termos de flexibilidade, a iluminação dinâmica e digamos, o wireless, os nossos tablets, os nossos smartphones, touchscreens, etc., vieram a dar uma mais-valia às soluções para podermos brincar um bocadinho mais. Efetivamente, podemos customizar a nossa solução e não ficarmos agarrados à pressão ou ao interruptor para comandar o que quer que seja. Aqui, em termos de escolha de aplicação, quando agarramos o nosso projeto, começamos obrigatoriamente a construir a nossa rede da nossa obra, começando no projeto, pelo arquiteto, depois pela rede de distribuição muitas vezes, que vai efetivamente fazer a venda depois dos materiais, o nosso instalador, peça fundamental na instalação da nossa solução, e o cliente final, portanto vai ser, digamos, portanto, a peça final desta cadeia. Aqui o arquiteto tem na iluminação dinâmica bastantes mais-valias naquilo que está a construir. Sem dúvida em termos estéticos, destacar a arquitetura, os efeitos de luz, o ambiente, pode tirar-se muito mais-valias da luz dinâmica, de combinar cenários, de partirmos para os RGBs, etc. Aqui temos muito pano para mangas. É óbvio que a iluminação aqui passa da necessidade a uma peça de design, sem dúvida. A parte de quem faz o projeto elétrico, digamos, em parceria com tudo isto, vai obviamente olhar para as metas de economia de energia, a nossa regulamentação, os valores que temos que cumprir, portanto vai olhar para a parte mais pura e dura e prática, que era efetivamente conjugada. Passamos para o distribuidor. Em termos de soluções de iluminação dinâmica, o distribuidor deixa também ter só uma peça de passagem de material, como muitas vezes é apelidado, mas pode efetivamente passar a ser um fornecedor de soluções, pode efetivamente apresentar soluções com mais-valias, de modo a que o instalador que vai fazer o edifício A, B ou C, de início se calhar nem tinha equacionado nada de especial em termos de iluminação, mas se calhar levar já do distribuidor algumas ideias interessantes para pôr em prática. E ao pôr em prática vai também desenvolver o seu trabalho, vai entrar em novas aplicações e se tiver o bichinho da curiosidade, em parceria com o trabalho dele, sem dúvida consegue-se aportar resultados finais bastante interessantes. Por fim, o cliente final é óbvio que quer reduzir a sua fatura de energia, quer que a conta de luz venha mais baixa, qualquer um de nós dá sempre um sorriso a essa parte. E é óbvio que também vai olhar o espaço do ambiente da sua casa, onde está a morar, onde está a trabalhar, se puder brincar e se puder customizar a solução que lá está, é óbvio que sim, que vai aportar se calhar algum daquele budget que não estava a pensar gastar. No início, se calhar, até vai ver as vantagens e vai querer implantar algumas soluções. E o controle, vamos bater novamente à solução do nosso tablet, do nosso telemóvel, de podermos efetivamente brincar em casa ou no nosso local de trabalho com algumas soluções. Agora aqui, vamos começar então, entre aspas, a lembrar aquilo que obviamente temos que ter em conta na nossa escolha.
A iluminação vai obrigatoriamente, sendo dinâmica, combinar 3 pontos muito importantes para fazer aqui uma linha com início e com fim. A fonte de luz, não há volta a dar, é aquilo que nos vai dar a luz. Portanto, o driver para a fonte de luz, seja ele aplicado em sistemas tradicionais, seja ele aplicado em sistemas de LEDs, seja balastro ou driver, neste caso, vai ter que lá estar obrigatoriamente presente. E depois a nossa unidade de controlo da nossa luz dinâmica. Esta unidade de controlo vai ser peça-chave em termos de aquela análise que há bocado eu falava de início, de saber o que é que queremos fazer, o que é que temos, se vamos fazer um projeto de raiz, se vamos fazer uma remodelação, temos cabos, não temos cabos, podemos passar mais um além daquele que lá está, se calhar não, então aí vamos começar aqui a cortar ou a acrescentar, portanto, hipóteses de fazer o nosso projeto final. Mais-valias, a dita regra 3+2, os +2 são precisamente, digamos, as peças, os controladores, os sensores que nós vamos acrescentar ao nosso sistema final para efetivamente rentabilizar a nossa solução de iluminação dinâmica. E aí, sensores de movimento, sensores de luminosidade, depois os nossos, digamos, sistemas de Wi-Fi que poderão aqui entrar e estão efetivamente a entrar em força com os sistemas Bluetooth, com os sistemas Zigbee. Aqui podemos fazer, portanto, construir várias soluções dentro das possibilidades que o mercado agora efetivamente nos disponibiliza. Agora aqui assim um ponto de perguntas e se alguém quiser mandar a resposta ali por escrito está à vontade. Aqui basicamente é só para fazermos alguma triagem das perguntas que se teve a fazer e de avançarmos efetivamente para a frente. Iluminação dinâmica, ora bem, tem vantagens, não tem vantagens. Dentro destas quatro frases que aqui estão, o que é que podemos considerar correto, errado, descabido? Pode fazer a diferença no design de um edifício, cria atmosferas, reduz a energia até zero, ou então pode ser configurado em instalações simples, sem sensores, sem que seja. E podemos fazer este tipo de mudanças com todo o tipo de fontes de luz? Bem, seguramente as respostas já estão quase todas dadas. É claro que nem tudo é verdade. A redução do consumo de energia, sim, é bastante acentuada. Agora, a zero seria aqui a situação ideal e ainda não chegamos lá, sem dúvida. O poder ser configurado em instalações simples. QB, eu pus ali uma cruz, porque efetivamente no geral não, mas se calhar se houver uma instalação efetivamente simples, mas se pudermos fazer ali a passagem de mais um cabito, já conseguimos fazer qualquer coisa. Mas pronto, tem que haver sempre algum tipo de alteração à instalação. E efetivamente as fontes de luz não são todas reguláveis. Para a nossa iluminação dinâmica, aqui sim, o que é on-off, o que não permite regulação, não vamos poder de maneira, nem de forma alguma, colocar no nosso sistema. Agora, em termos de interfaces, ou seja, aqui um bocadinho falar dos vários controle de iluminação que foi aparecendo, foi avançando ao longo dos anos. Começou-se portanto, com os sistemas de corte face cut, que já é muito familiar em termos de instalações elétricas. Muitos devem ainda ter em casa as lâmpadas de halogénio e que efetivamente são muitas delas comandadas com este tipo de rióstatos, digamos assim. E foi realmente aquilo que deu a abertura a começarmos a controlar o nosso fluxo luminoso de alguma forma. Com a evolução apareceram os tubos, portanto, fluorescentes, os T5, e aparece também aqui mais um sistema analógico de regulação, o sistema de 0 a 10 volts. No ano 2000, aí sim, sem dúvida, damos a pulada para a aplicação da área digital. E aqui é que começou
o desenvolvimento do DALI, neste caso, e aqui sim começamos a dar asas à nossa imaginação e àquilo que poderíamos eventualmente fazer em termos de controle de luz. Mais tarde, em 2005, aparece o LED em força, as luminárias LED, e então aqui o DALI começou a deixar de fazer, ou não, pelo menos não dar resposta a todas as situações, e começa efetivamente a aparecer a necessidade de soluções sem fio. E então aí passamos pelo Zigbee, pelo Bluetooth, e sabe-se lá onde é que vamos ter daqui mais uns aninhos em termos de soluções disponíveis no nosso mercado. Agora, vamos aqui basicamente dar um bocadinho um lamiré e vão ficar aqui se calhar muitas perguntas por responder ainda, vamos tentar dar resposta a muita coisa, mas sem dúvida só para dar um lamiré sobre aquilo que temos, sobre o que é que podemos escolher e trabalhar em termos do que existe no mercado em termos de controladores. Ora bem, aqui os nossos sistemas de controlo de corte de fase, os mais antigos, agora neste momento causam-nos uns quantos problemas, muitas vezes, em relação à aplicação das lâmpadas LED. E porquê? Porque o simples facto de fazermos uma substituição de uma lâmpada LED portanto, por um foco de halogénio, já me chamaram muitas vezes chata porque eu começo a fazer muitas perguntas. O que é que lá está instalado? Se é uma lâmpada de 12 volts, qual é o transformador que lá está? Qual é o dimmer que está aplicado? Porque não é só chegar, tirar a lâmpada de halogénio e chegar e colocar a nossa lâmpada de LED. Isto porquê? Porque o sistema de corte de fase, tal como o nome indica, o nosso controlador vai fazer, o nosso dimmer, como é mais conhecido, vai fazer um corte da onda da nossa, portanto, da nossa tão. Ora, ao fazer este corte, não o faz sempre no mesmo sítio, pode fazê-lo de várias maneiras, no início da nossa onda, na fase ascendente, na fase descendente da nossa onda. Penso que conseguem ver, está pequenino, mas penso que se consegue ver o desenho em termos de corte, chamado Leading Edge e Trailing Edge, em termos de funcionamento. E, ou seja, o dimmer que lá está instalado na vossa instalação pode ser de um tipo, Leading Edge, o que seja, e a lâmpada que vocês lá estão a instalar pode funcionar ao contrário, em Trailing Edge ou vice-versa, o que faz com que muitas vezes não funcione e um dos problemas que mais surge é a cintilação. Ora bem, a razão é esta, tem que ser tudo muito bem analisado. Portanto, espero que a partir de agora não me chamem mais chata quando eu começo a fazer o rolo de perguntas do que é que lá está para eu poder dar uma solução que efetivamente funcione. E, sem dúvida, acaba por ser uma solução bastante económica, desde que seja instalada com pés e cabeça, sabendo o que é que lá está e o que é que lá vamos pôr, a ver se uma coisa conversa com a outra, que basicamente acaba por ser isso. Se vocês já vos aconteceu instalar alguma das lâmpadas de LED nestas situações, o que nós normalmente portanto, vos fornecemos é uma lista de compatibilidades em termos de dimmers disponíveis no mercado, que tanto funcionam para lâmpadas como para alguns aparelhos de iluminação que temos disponível. Um deles é o Spot Dim que vos está aí agora à frente, que tem o tipo de funcionamento precisamente por corte de fase, e vamos precisar de saber efetivamente como é que ele funciona para sabermos o que é que vamos pôr a montante a fazer o comando, portanto, em termos de dimming da nossa fonte luminosa. Portanto, aqui é muito importante saber como é que o dimmer que lá está funciona e como é que o nosso aparelho ou a nossa lâmpada também funciona, para, digamos, falarem os dois a mesma língua, assim a grosso modo. Passando para a frente, regulação de 1 a 10 volts, mais um controle de iluminação ainda analógico, onde basicamente fazemos o on-off das luminárias ou das lâmpadas e fazemos a regulação do fluxo luminoso. Aqui continuamos a trabalhar ainda com cabos, nada wireless. Vamos precisar
obrigatoriamente de 2 condutores separados, portanto, para permitir a regulação da nossa instalação. É uma linha de controle separada. Aqui o sinal, portanto, de corrente contínua vai variar entre os 0 e os 10 volts. O que nós pretendemos é que a saída, quando estiver a 10 volts, o fluxo da nossa lâmpada, da nossa luminária, esteja a 100%, na sua totalidade, não é? E os 0 volts nos leve para um fluxo reduzido e 0 mesmo para desligar, ou seja, daí quando nós temos os rióstatos, quando estamos a fazer a regulação do fluxo luminoso, estamos a pôr no mínimo, muitas vezes ouvimos um clique do nosso rióstato para fazer o desligar. Portanto, ele acaba por desligar por completo. E aqui estamos efetivamente ainda a trabalhar num sistema analógico, aqui não temos hipótese de trabalhar ainda com softwares, os grupos de funcionamento são feitos da maneira mais simples, circuitos, ponto final, aqui não há ainda maneira de fazer de outra forma, portanto vamos regular circuito a circuito, e em termos de mercado, sim, os dimers rotativos, os nossos telecomandos por infravermelhos, acaba por ser a maneira mais simples e que temos disponível no mercado em comercialização. Aqui um exemplo de um rióstato, neste caso da Osram, o DIM-MCU, que basicamente lá tem as 2 linhas de controlo associada ao nosso dimmer, aqui, e depois vamos ter os nossos eletrónicos que, consoante seja o dimmer, pode dar para 5, 10, 15 balastros, depende um bocadinho da marca e da tecnologia portanto, que o rióstato tem associado em termos de funcionamento. O bendito ano 2000, lá nos trouxe então o salto para a parte mais já digital. As exigências são outras e também já podemos começar a fazer mais qualquer coisa além do on-off, da regulação de intensidade, fluxo luminoso da nossa fonte luminosa, a fonte de luz. Vamos começar a poder brincar um bocadinho também com os brancos dinâmicos, portanto, controlar não só o fluxo, mas também a temperatura de cor da nossa fonte de luz. E aqui sim, já começamos a poder trabalhar em grupos de luminárias, uma mais independente, o nosso sistema pode haver uma mistura. E porquê? Porque as luminárias começam, tal como o nome diz, a poderem ser endereçadas individualmente. E aí já nos abre, digamos, as portas a um sistema de controle muito mais versátil e muito mais interessante e com dimensões muito maiores. Dimensões maiores, mas controladas, porque depois vamos ter que ter em conta a dimensão máxima dos condutores, porque tem tudo a ver com a tensão no nosso cabo bus, portanto não é chegar e esticar cabo até mais não poder, vamos ter efetivamente limitações a cumprir. Portanto, o DALI surgiu como substituto, digamos assim, portanto, a um 10 volts, um upgrade à primeira tecnologia, portanto, aos DSIs, que aí limitávamos um bocadinho em termos de comando também a circuitos, e aqui o DALI, sem dúvida, passou a ser um endereçamento individual e abriu-nos portas às ditas soluções. Aqui, em termos do DALI, em conjunto com a necessidade de, nas remodelações, muitas vezes, não termos hipótese, efetivamente, passar cabelagem, o DALI deu um salto, portanto, fez um upgrade também ao próprio standard que já existia, e então aqui já começamos a poder misturar com o DALI, portanto, já soluções também wireless, sem cabo, ou seja, já são 2 tecnologias que efetivamente trabalham a par, sem problemas. E aí acaba por ser a solução mais universal, mais utilizada, quando estamos a passar para projetos já de grande dimensão, quando temos necessidade de comandar muitas luminárias, sem dúvida o DALI é a solução mais indicada e que, ao fim e ao cabo, nos abre mais portas e nos deixa mais valências disponíveis para trabalhar. Os softwares, portanto, que estão a trabalhar a par em termos de programação,
permitem-nos literalmente brincar um bocadinho com as soluções de iluminação. Aqui em termos de DALI, vou-vos mostrar aqui 2 ou 3 exemplos que temos disponíveis, que pode ir de uma solução muito simples, portanto, de trabalhar com os nossos drivers DALI com a função TouchDim, e o TouchDim vai nos permitir fazer uma regulação com um simples botão de pressão, nada mais sem acrescentar o cabo de comando. Aí, aqui nesta parte tem que haver qualquer coisa, não é? Onde vamos aqui ter os nossos botões de pressão, que neste caso poderemos ir até a um máximo de 4, portanto, a trabalhar em paralelo, e portanto, passando o nosso cabo de comando para os nossos drivers, este específico de TouchDim, podemos depois, com o nosso botão de pressão, ligar, desligar e fazer, portanto, a regulação de fluxo luminoso. São as 3 funções básicas que ele faz, mas que, se principalmente for numa remodelação que não temos espaço para fazer nada mais do que passar um cabo, e mesmo assim às vezes já não é fácil, será uma solução muito simples em termos de implementação, sem termos controladores, sem termos mais nenhum equipamento físico que nos vá ocupar espaço de alguma maneira. E aqui podemos trabalhar não só com fontes de luz de LED, mas aqui podemos juntar no mesmo sistema os halogénios e os fluorescentes, que são perfeitamente compatíveis sem problema nenhum. Depois temos soluções também muito simples que nos permitem ter um bocadinho mais em termos de número de luminárias, enquanto aqui, passando atrás, enquanto a função TouchDim vamos no máximo até aproximadamente 20 luminárias, portanto em termos de conjunto a comandar, aqui já vamos chegar às 100 luminárias sem problema. Aqui neste canto, não sei se conseguem ver, mas isto aqui está um painel de 60%. A fotografia fica um bocadinho branca, não percebe muito bem, mas é um painel, é exemplo, assim. Continuando a trabalhar com os nossos drivers DALI, como é óbvio, podemos, portanto, fazer a instalação do nosso DALI PCU, que basicamente é um miolo que se pode colocar e instalar dentro de um botão de pressão, que pode, no máximo de comprimento de cabo DALI, os nossos 300 metros, pode ser conjugado com detectores de movimento, e em termos de cabelagem é só basicamente o nosso cabo de comando entre as luminárias e o dito PCU. Isto será o máximo de funcionamento, serão os 4 botões. Aqui, em termos de alimentação, a alimentação corre os 4 botões. Posso-vos dizer, se forem 2, esta alimentação vai só ao primeiro. O cabo depois de comunicação é que liga ao primeiro e ao segundo e faz a sua alimentação e passagem de sinal e não precisa de mais nada. Portanto, acaba por ser uma solução muito simples. Podemos eventualmente também ter o quê? E aqui já podemos fazer uma aproximação de cenários, se assim se possa chamar. Podemos, por exemplo, destes 4 botões, termos 2 associados, imaginem, para metade da sala e outros 2 associados por outra metade. E depois, sei lá, dando aqui um exemplo de uma sala de reuniões, que tanto pode estar a funcionar na sua totalidade, como podem ser 2 salas de reuniões. O simples facto de depois aqui no meio fazermos um corte do nosso cabo, do nosso base de comunicação, estes 2 passam a comunicar só com metade da sala e estes 2 passam a comunicar com a outra metade da sala. Fecha-se o circuito, os 4 comandam a totalidade das luminárias, portanto acaba por haver aqui alguma flexibilidade, sem grande ginástica em termos de instalação. Portanto, uma solução simples, sem grande aplicação e que em termos funcionais nos resolve problemas também simples, não nada ainda muito complicado. Depois, sem dúvida, quando vamos para um edifício já de grandes dimensões, aí sim teremos que ir também para uma central muito mais completa, que abarca muito mais, portanto, drivers, e aqui a DALI Pro abarca até os 256 ECG, tem 4 linhas,
de trabalho, mantendo os 300 metros como comprimento máximo da nossa linha, uma questão de performance e de mantimento de sinal, como é óbvio, podemos ter problemas se ultrapassarmos estes ditos 300 metros, e aqui já podemos então conjugar também as várias fontes de luz que temos disponíveis, os fluorescentes, os halogénios, os nossos LEDs, podemos ter, ou teremos seguramente o nosso software vai comandar toda a nossa central, vamos fazer a programação, podemos jogar com grupos, com cenários, reduzir fluxo luminoso, brincar com o Tunnable White, com os RGBs, podemos ter touch panel associados, podemos ter botões de pressão, podemos ter sensores. Digamos que aqui, como tinha há bocado mencionado, o DALI sem dúvida abre portas a quase todas as soluções que se queiram implementar. Aqui seguramente será uma próxima sessão de formação, ou neste caso de um webinário, porque só aqui este slide dá para agora aqui o desdobrarmos e estarmos aqui imenso tempo a falar sobre o sistema por si só e das valências que eles efetivamente nos deixa disponível. Bluetooth, passamos para a parte sem fios. A parte sem fios é muito gira, sem dúvida. O nosso telemóvel, o nosso tablet passa a ser uma peça fundamental. Posso-vos dizer que mesmo assim dá muita reticência nesta área. Há quem me diga assim, mas isto não tem muita lógica, vocês estão a descontinuar os telecomandos, estão a descontinuar pecinhas muito simples que nós tínhamos no passado e agora temos que pegar no telemóvel. E eu depois faço a pergunta ao contrário, então, mas o telemóvel também não anda sempre no bolso, não está sempre em cima da mesa, está sempre, basicamente. Portanto, nós podemos efetivamente reduzir duas peças a uma e termos no telemóvel tudo o que precisamos em termos do nosso sistema de iluminação. É lógico que associado a esta aplicação que depois vai haver no nosso telemóvel, no nosso dispositivo, vamos poder ter sempre o nosso comando manual, o nosso botão de pressão, que vai sempre estar a trabalhar em paralelo para não nos limitar efetivamente portanto, ao telemóvel, ao dispositivo. Mas sem dúvida será uma mais-valia. Aqui, o nosso Bluetooth vai nos limitar na nossa dita escolha em termos de aplicação. Uma das grandes limitações é efetivamente o alcance que ele tem em termos de funcionamento em boas condições. Portanto, a distância de comunicação que o dito Bluetooth nos vai permitir. Portanto, aqui não vai ser efetivamente uma solução para um edifício, num só sistema simples de Bluetooth, porque efetivamente não vamos conseguir ter um comando no sistema de iluminação de 3 pisos num sistema de Bluetooth simples. Não. Essa parte aí já fica arrumada e completamente, digamos, posta de lado, digamos assim. Por outro lado, se queremos implementar um sistema de regulação de iluminação na nossa casa, no nosso escritório, numa sala de conferências, pode ser perfeitamente aplicado porque nos vai permitir fazer tudo isso em termos de controle num espaço mais limitado. Maiores valias do Bluetooth num sistema efetivamente assim de pequenas dimensões será sem dúvida o permitir a comunicação em termos de taxa de dados bastante elevada. Por outro lado, temos um consumo interessante e que muitas vezes as pessoas põem isso como um entrave. Não é propriamente, digamos, a solução mais económica em termos daquilo que vamos precisar de controladores, portanto, de comando para as nossas luminárias. Portanto, os prós e efetivamente os contras, daí aquela dita análise inicial que nós precisamos de fazer em termos de aplicação. Portanto, o Bluetooth foi efetivamente para funcionar em curtas distâncias que ele foi desenvolvido. É simples, sem dúvida, é muito user-friendly, como costumamos dizer, é uma comunicação unidirecional, aqui é básico e simples, mas muito aplicável em situações de controlo
de pequenas dimensões, assim se possa chamar. Depois, em contrapartida, em vez de termos aqui uma comunicação ponto a ponto, podemos já ir para o Bluetooth Mesh, aí sim já podemos ter uma rede onde vamos ter quase, passando a expressão a falar, todos com todos, vá, digamos assim, e aí, em termos mesmo de distância, já podemos trabalhar no máximo até aos 100 metros, mas depende, digamos assim, onde estamos a aplicar, porque estes 100 metros seria em condições ideais, mas quando tivermos que passar paredes, portas, etc., estes 100 metros podem eventualmente reduzir e até bastante, consoante os materiais em termos de barreira física que vamos encontrar na nossa aplicação, digamos assim. Se essas limitações em termos de barreira não forem assim tão limitativas, podemos efetivamente já ter um sistema que pode funcionar entre várias salas, num escritório com um único sistema, conseguimos individualizar o comando de vários espaços, cada um a funcionar à sua maneira, do seu modo, regulando luz, RGB, controlando branco dinâmico, o que seja. Já nos vai efetivamente dar aqui portanto, algumas alternativas interessantes em termos de trabalho. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo muito simples que temos disponível na gama da Osham, o nosso Bluetooth Dimmer OTBLE, e que, por essa fotografia que apresenta, está apresentada, aliás, podem verificar um bocadinho isso, ou seja, com o nosso telemóvel, em termos de materiais, não vão precisar de muita coisa, vão precisar do OTBLE, que basicamente é um driver, em termos de aspecto é um controlador. Aí, neste caso, portanto, ele vai funcionar a 24 volts, isso é uma versão de 24 volts, portanto vai ter que ter a alimentação dedicada. Tem contactos secos para nós podermos pôr os nossos botões de pressão e sensores. E basicamente depois é ligar a fita de LED, o aparelho, a fonte de luz que for, e fazerem o download de uma aplicação da Cassandra, portanto, via internet, instalarem no telemóvel, no tablet, e depois é só brincar, basicamente, e é muito interessante. Fazemos o reconhecimento, neste momento, até um máximo de 127 dimmers, portanto, no nosso sistema, podemos comandar independentemente, em grupos, em cenários, o que seja, até 127 controladores individuais. É muita coisa, é mesmo assim, já é muito driver a poder controlar, portanto podemos efetivamente fazer muita coisa, porque o facto de podermos, tal qual no DALI, aqui também vamos identificar luminária a luminária. Dentro destas luminárias depois podemos fazer o grupo da sala de reunião A, da sala de reunião B, da Copa, do Open Space, o que for, e cada um ter a sua função. Num controla-se o nível de luz em termos de fluxo luminoso, do on-off, no outro é uma sala de conferências, até podemos criar 3 ou 4 cenários dentro das fontes de luz que lá temos instaladas, temos painéis, temos downlights, temos a sanca feita com a fita de LED, e então podemos eventualmente separar e fazer vários cenários num só espaço. Ou seja, deixa-nos aqui imensas hipóteses de trabalhar e de brincar com as nossas fontes de luz que temos disponível no nosso espaço. Portanto, como aí vão ficar aí em termos de configuração, é extremamente simples, é muito intuitivo, não precisamos de cabelagem, tudo wireless, portanto, para remodelações é a solução ideal, sem dúvida. Estamos aqui a trabalhar com a tecnologia BLE, a Bluetooth Low Energy, que é sem dúvida uma das tecnologias que neste momento está em franca expansão. E nós, é óbvio que vamos tentar desenvolver cada vez mais soluções neste sentido, em termos funcionais. Por último, o Zigbee.
O Zigbee, em termos de mais-valias, digamos assim, será também em termos de distância. O Zigbee aqui também podemos ir até aos 100 metros. Em termos de programação, vamos ter aqui algumas limitações, mas sem dúvida, em termos de estabilidade do sistema, o Zigbee apresenta-se com muitas mais-valias em termos de estabilidade. Portanto, a taxa de comunicação de dados que se pode passar é efetivamente mais baixa, mas também tem um baixo consumo de energia e em termos de mais-valias para a nossa solução final, em termos de consumo energético, será uma boa solução. Neste momento, pelo menos por aquilo que eu vou vendo em termos de mercado, é efetivamente a falta de controladores e de opções disponíveis no mercado que muitas vezes nos corta as pernas, que nós não acabamos por não estar ainda a 100%. É uma tecnologia que está efetivamente muito virada para a automação e a parte da iluminação, passo a passo, está a desenvolver e está portanto, a ter mais valias disponíveis aqui. É uma comunicação bidirecional, portanto, que em termos de funcionamento é um bocadinho diferente portanto, da rede mesh. Aqui vamos ter o master, vamos ter os nossos routers, vamos ter, digamos, os nossos dispositivos de final de linha. Aqui, em cada rede, o nosso master vai basicamente gerir a nossa rede, vai ver de que maneira que a informação é passada da mais rápida, dentro da limitação que se tem. O router é precisamente aqui uma peça de passagem, uma peça que leva a informação do nosso master para os nossos terminais ou dispositivos finais. Se me digam a vantagem entre o Zigbee e o Bluetooth em termos funcionais, será precisamente aqui a parte dos consumos do próprio sistema e da quantidade de informação que cada um consegue transmitir em termos de velocidade. Voltamos nós à nossa análise, depende também em termos de aplicação, se é para um edifício, em termos só de iluminação de um piso, se é só de uma sala, e depois em termos portanto, do alcance, os 100 metros, aqui estamos muito equiparados com o Bluetooth Mesh, portanto vai ser aqui um bocadinho de escolha em termos daquilo que nós queremos utilizar como fontes de luz das nossas luminárias, o que vamos ter disponível em termos de mercado, que também nos permita usar este tipo de protocolo, porque dá terem que falar uns com os outros, têm que falar a mesma língua. Portanto, aqui, para utilizarmos o Zigbee como protocolo de comunicação, temos de ter o controlador, temos de ter a nossa luminária, ou a nossa fonte de luz, a nossa lâmpada, ou o que seja. Portanto, é um bocadinho em termos de escolha. E daí na iluminação eu dizer que, efetivamente, a escolha ainda está um bocadinho mais condicionada. Não vou dizer reduzida, mas condicionada. Aqui dou-vos um exemplo simples de uma situação que temos disponível, e aqui estamos a falar em tubos LED. Não serão tubos LED convencionais, lá está, terão que ter, em termos de eletrónica, o protocolo Zigbee de comunicação. É uma solução muito simples em termos não de regulação, porque isto não é uma regulação convencional de fluxo luminoso, mas sim em termos de funcionamento. Os tubos LED poderão funcionar em 2 patamares de iluminação, ou estão a 100% do seu fluxo luminoso, ou estão a 20%. Há movimento, estão a 100%. Não há movimento, descem para os 20%. Em termos de temporização, é feita uma programação no próprio sensor e, portanto, vamos ter aqui 2 patamares de funcionamento. Não os batizem como tubos portanto, reguláveis, porque não são efetivamente reguláveis, não fazem uma regulação linear, é assim em 2 patamares. Cada sensor, lá está, aqui trabalha com um total de 50 tubos. E estes 50 tubos, dizem vocês então, e distâncias. Distâncias entre o sensor e o primeiro tubo não convém pelo menos ultrapassar muito ali os 5. A partir daí, o Zigbee funciona, aliás, os tubos fluorescentes vão funcionar quase como repetidores e vão sim conversar uns com os outros, e podemos ir aos ditos 100 metros, dependendo das tais barreiras físicas que vamos encontrar pelo caminho.
Mais outras perguntitas, para ficarem aí de algebeira, não é? Em termos de funcionamento depois do futuro, de recapitular algumas coisas daquilo que tivemos aqui a falar. Interfaces que foram utilizados a partir de 2000, pronto, é só recuarem aí no PDF umas páginas atrás, está lá a cábula feita. Termos de combinação de interfaces, o que é que podemos misturar com cabos, sem cabos, wireless, o que é que nós podemos misturar efetivamente em termos de uma solução fiável em termos de funcionamento. O dimming por corte de fase, o que é que nos proporciona, como é que se faz, digamos assim, será a melhor solução em termos das nossas fontes dos LED, e destas afirmações o que é que estará correto? O Zigbee com mais energia que o Bluetooth ou não? Em termos de standard, é um protocolo standardizado ou não? E é estável ou não é isso? Estou a ver que ninguém me responde, eu vou dar as respostas, que é passamos para a frente. Pronto, ali, segundo o nosso quadro que vimos no início, sem dúvida, o Bluetooth, o DALI e o Zigbee foi, digamos, o boom de desenvolvimento a partir do ano 2000. Em termos de combinação, lá está, a ver o que é digital, o que é analógico, o que é que se mistura, para depois a nossa instalação, sendo um só sistema, o que é que efetivamente vai funcionar. Corte de fase, o dimming por corte de fase significa cortar a nossa onda de funcionamento, sim, é sem dúvida, e por isso é que em termos de LED é preciso ter cuidado em termos de compatibilidades com a nossa fonte de luz, não temos o problema da cintilação. Não é a melhor solução, mas pode ser uma ótima solução desde que se tenham os ditos cuidados que estivemos a falar atrás. E aqui em termos do Zigbee, consome mais energia que o Bluetooth não, é ao contrário, o Bluetooth consome mais, sem dúvida. Aqui o Zigbee é considerado uma interface estável, sim, aí dúvida será uma ótima opção. Acredito até que, se calhar, dentro de bem pouco tempo, será uma tecnologia em franca expansão em relação ao Bluetooth. Em termos de aplicação, mais umas cábulas pelo meio, o que é que devemos ter em atenção para fazermos o nosso projeto? Em que pormenores é que devemos pensar? Aqui, digamos, como um resumo. Portanto, a parte arquitetónica, o que é que se quer como produto final do nosso projeto, qual a tecnologia que vamos aplicar devido a todos os condicionalismos, ou seja, a todos os requisitos que vamos ter no nosso projeto. O cliente final, quem vai ser, como é que vai ser utilizado o espaço, porque sim, sem dúvida, temos que cumprir toda a nossa regulamentação, temos que ter em conta a parte mais teórica, mas ao fazer o projeto nunca nos podemos esquecer do conforto visual de quem vai estar no espaço. Portanto, vamos ter que, vamos ter que ter sempre essa preocupação, senão o resultado final pode ser bastante catastrófico, digamos assim. Em termos profissionais, seleção de componentes, instalação e programação vai bater naquilo que estivemos a falar para trás, nas condicionantes todas que vamos ter e o que é que vamos escolher para que efetivamente o nosso resultado final tenha mais valias, não é? Digamos assim. Vantagens, ou o que é que podemos tirar partido do controle de iluminação nas várias aplicações. Escritórios, indústria, na parte de lojas, hotelaria, saúde, portanto acabam por ser os nichos de aplicação que nós temos, os nossos chamados mercados verticais que regem, digamos, as nossas regras em termos de aplicação de iluminação. Nos escritórios, sem dúvida, a iluminação individual em termos dos postos de trabalho terá que ser flexível, sim, com conta, peso e medida. Não vamos iluminar lugar a lugar, porque senão corremos o risco de, se calhar, numa sala temos a determinada hora do dia, temos assim um fruta-cores no teto. Portanto, há que haver um equilíbrio entre o conforto visual, mas também o bom senso em termos funcionais dos espaços. A aplicação do centro de movimento,
por exemplo, em termos de escritório, nas áreas de circulação, é sempre uma mais-valia. Onde não há movimento, onde não há passagem contínua, o controle de movimento é sempre uma maneira de nós reduzirmos o consumo energético com um simples sensor de movimento. Da mesma forma que, apesar de não estar aí nos escritórios, estar só aí na parte da indústria, mas os sensores de luminosidade podem funcionar exatamente da mesma forma. Um espaço em que haja muita luz natural, é óbvio que podemos tirar sempre partido da iluminação natural, conjugada com a iluminação artificial, conseguimos fazer com que haja sempre uma constância, uma uniformidade e se mantenha um determinado nível de iluminação necessário e confortável para se estar a trabalhar. Na indústria, portanto, trabalha-se aí na parte dos postos de trabalho, muitas vezes, ou seja, um espaço industrial muitas vezes tem a iluminação geral, mas depois em termos de maquinaria há a necessidade de haver se calhar uma iluminação dedicada a determinados espaços onde há um trabalho mais manual, mais específico, e aí o facto da iluminação ter um controle, por exemplo, dali para ligar, desligar determinadas áreas, determinadas zonas, é bastante importante. Vamos para a parte de lojas e fala-se aí também um bocadinho dos museus, porque a iluminação em termos de realce determinadas aplicações é muito importante. Entra-se numa loja, há sempre locais numa loja que se quer que se chame mais a atenção, uma vitrine, um cantinho que tem lá uma peça especial que a marca de roupa quer lançar. Portanto, a iluminação pode fazer toda a diferença em termos de realce de pontos específicos. Também na parte comercial, a orientação em termos de caminho de circulação é bastante flexível e importante. Também, em termos de hotelaria, acaba por funcionar da mesma forma. Temos a parte funcional do hotel, temos o restaurante, temos o lobby, que tem que ser funcional sim, mas aqui tem que ser acolhedor. A criação de cenários, a criação de espaços diferenciados faz toda a diferença. Quando vamos para o quarto do hotel, aí a iluminação dinâmica faz milagres, sem dúvida, porque conseguimos ter muitas vezes num espaço pequenino, que será um quarto, podemos fazer imensos cenários com a sanca do teto do quarto, com os candeeiros de mesa, da secretária, com a de LED à volta, pronto, fazemos imensas coisas engraçadas. E aqui vai-se bater também na parte da área, digamos, mais profissional, que é nos hotéis, que são as salas de conferência, as salas de reunião, e que a iluminação também, em termos de cenários, ter, digamos, um tablet que nos permita fazer imensos cenários no mesmo espaço, acaba por ser muito interessante. Na área da saúde, mesma coisa, parte funcional, a criação dos cenários, a orientação em termos de circulação, de segurança, iluminação piloto para, digamos, uma luz de presença durante a noite. Portanto, temos aqui muita coisa interessante a considerar. Pronto, aqui, agora, em termos de resumo, basicamente, então no nosso edifício, podemos ter o nosso posto de trabalho, a nossa sala, podemos ter o nosso piso, podemos ter o nosso edifício. Voltando para trás. Ora, no nosso posto de trabalho, podemos jogar aqui com a iluminação individual e aqui vamos abarcar outra área que está também em franco desenvolvimento, que é a análise e o estudo sobre o HCL, o Human Centric Lighting, onde são, digamos, tidas em conta o fator humano de comportamento e de reação que nós temos perante uma determinada iluminação de um local e, digamos, a mais-valia de conjugar toda a parte automática, em termos de sensores, com a parte mecânica, porque de qualquer maneira nós aqui, no nosso posto de trabalho, queremos também ter a parte independente de poder, digamos, ligar ou desligar ou controlar a luz que está no nosso posto de trabalho, não ficarmos cingidos digamos, a um comando, digamos, geral, digamos assim.
Na sala aqui, num espaço, a iluminação, sem dúvida, sem fios, os Zigbees e os Bluetooth, acho que sim, que vão efetivamente cada vez mais ter peso, porque em combinação com os nossos sensores de movimento, de presença, vamos, portanto, não havendo a necessidade de passar efetivamente cabelagem, vamos ter a possibilidade de ter uma iluminação versátil, ambiente, variável, com controlos, com tipo de controlo bastante simples. Piso. No piso aqui já vamos ter que se dar o salto para o Dali, porque em termos de distâncias já não será nem 10 nem 15, se calhar já vamos ter, portanto, um bom par de metros a mais para trabalhar. Aqui o Dali ou o Bluetooth Mesh já nos vai deixar, digamos, portanto, maneira de desenhar o nosso sistema com muito mais facilidade. E aqui já começamos a entrar na parte de economia, de eficiência energética, de solução eficiente, porque já vamos começar a jogar com situações de espaços mais, entre aspas, privados e depois de espaços de circulação comum. Portanto, aqui já vamos entrar com muito mais variantes. Por fim, o edifício. O edifício aqui já vai implicar o edifício inteiro, piso, iluminação interior, iluminação exterior. Vamos ter requisitos em termos da nossa regulamentação, e agora estou gaga, muito mais rígidos. Vamos ter que ter outras preocupações, sem dúvida. Mas aqui acaba por ser se calhar até mais fácil de gerir tudo isso, porque com o nosso sistema DALI, depois com os protocolos, tipo o exemplo que está o BACnet, em termos gerais, depois jogando com sistemas de sombreamento que todos os edifícios têm, os toldos, as persianas, por aí adiante, com sistemas de aquecimento e de refrigeração, portanto, todo este conjunto entre iluminação e que, portanto, vai funcionar, podemos conjugar e tirar partido em termos de eficiência energética final do nosso edifício, o que é que vamos ter, portanto, para fechar, digamos, o nosso projeto. A iluminação continua a ter um peso bastante importante no edifício, estão aí números gerais, digamos assim, e a iluminação continua a bater recordes. Porquê? Porque cada vez mais a iluminação tem um peso muito importante e portanto, é utilizada de diversas maneiras no resultado final, no produto final do nosso projeto. Portanto, aqui cada vez mais temos que olhar para a iluminação não como o parente pobre do projeto, que muitas vezes é olhado, mas pelo contrário, se quer começar por aí e ver o que é que podemos poupar nessa área em termos de todas as mais-valias que neste momento temos disponíveis no mercado. A terceira e última cábula, digamos assim, em termos de perguntas. Ora bem, a máxima poupança, de que maneira é que nós podemos lá chegar, portanto, num edifício. Distâncias, o que é que podemos fazer com o Bluetooth e também com o Zigbee. Pronto, mais uma cábula de respostas, tal como tinha dito, conjugando a iluminação, conjugando os sistemas de sombreamento, os sistemas de refrigeração, tudo junto faz a diferença. Um bom sistema de iluminação jogado com os sistemas de sombreamento, com os nossos sensores de luminosidade e de movimento, conseguimos reduzir o consumo, a quantidade de luz que se gasta, o que se pode aqui se calhar poupar na parte aquecimento, com o facto de termos menos fontes de luz a debitar calor. Portanto, há muita vantagem em gastar algum tempo a pensar nesse assunto. Bluetooth, 15 metros, ainda não é muito, mas pronto, é o que se tem neste momento, sim, o Bluetooth simples. Portanto, temos que passar para o passo seguinte, o Bluetooth Mesh ou do Zigbee, que efetivamente já nos consegue deixar ir um bocadinho mais à frente. Pronto, e acho que já vos roubei aqui bastante tempo. Com certeza vai haver muita coisa ainda por responder, já como é habitual. Agora vamos ter aqui algumas perguntas.
Prometo que aquilo que não consegui responder, portanto, tem aí o meu e-mail nesse último slide. Estejam à vontade. Peço desculpa se calhar se não conseguir responder logo de imediato, porque às vezes é complicado, mas é porque eu não conseguir aqui responder, sem dúvida darei resposta e farei chegar a informação necessária. Pronto, e agora vamos ver o que é que, efetivamente, em termos de perguntas. Portanto, eu pedi a todos, enquanto nós vamos fazendo a sessão de perguntas e respostas, portanto, eu vou repescar as perguntas que foram feitas desde o início da sessão e pedia a quem pudesse que fosse responder ao questionário de avaliação que está aí na frente no vosso ecrã e também para quem quiser ficar com a apresentação que a engenheira Carla acabou de fazer, portanto, pode clicar nesses botõezinhos azuis. Se por um acaso não virem os botões azuis, por favor digam no chat, porque depende um pouco também da dimensão dos vossos ecrãs. Portanto, eu terei que reajustar aqui o pod para poderem fazer essa visualização de forma correta, se alguém não tiver a ver. De qualquer das formas, se houver problemas para baixar, eu depois farei o envio através de emailing e, portanto, toda a gente vai com a apresentação, portanto, sem problema nenhum. Então, a primeira pergunta que nós temos é do António. Como fazer luz natural, por exemplo, luz do dia em espaços interiores? Qual a temperatura de cor das lâmpadas e os lux médios? Ora bem, aqui, como fazer a luz natural? Pronto, aqui a luz natural dentro de um espaço está sempre iluminação artificial, não é? É óbvio que sim. Agora, quando me fala aqui como fazer luz natural num espaço, depende do espaço que efetivamente quer pôr esta luz natural. Se for uma luz natural que me diz que é para ficar no escritório, em termos de aplicação, a temperatura de cor que nós aconselhamos é efetivamente a cor 4000. É cor neutra, é a cor mais, digamos, adequada em termos de trabalho, menos agressiva. Muita gente diz-me, vais luz do dia, branco, 6500. Não vou dizer que não, tudo bem, pode ser, mas em termos de conforto visual, e isto também pode ser uma opinião minha, portanto, digamos, mais pessoal, mas eu desaconselho, não é nem a 90 nem a 80, é a 100% a aplicação da cor 6500 em termos de ambientes de trabalho. É extremamente desagradável em termos de trabalho contínuo. Se calhar a primeira hora vai estar confortável, a segunda também, e a partir daí é uma luz demasiado agressiva e cansativa para nós como ser humano. A nossa resposta em termos físicos e em termos de comportamento e de adaptação não será seguinte. A dita luz do dia, se vai colocar noutro tipo de aplicação, se calhar esta minha deixa já não se aplica e já terá que ser analisada de outra forma. Portanto, aqui é um bocadinho, portanto, de uma questão de analisar. Da mesma forma que me perguntar aqui os luxos médios. Vou buscar o exemplo do escritório outra vez, os luxos médios, sim, 500 luxos é o aconselhado de iluminação média para um ambiente de trabalho. Se for para um armazém, não tem nada a ver, se calhar 200 é mais que suficiente e não precisa de mais. Um espaço de circulação, 100, 150 pode ser perfeitamente suficiente para cumprir os nossos requisitos. Se vai para a sua casa, então aí nem sequer faz sentido estarmos a falar em luxos médios, porque acaba por ser também muito, muito pessoal. Portanto, nós aqui acabamos por ser espaço a espaço. Em ambientes de trabalho, sem dúvida, em salas numa escola, numa sala de estudo, o que seja, aí sem dúvida, sim, os 500 luxos de média, 4000 temperatura de cor, nunca às 6500, não apertem o pescoço para estar a dizer isto, mas eu acho que sim, 4000, decididamente. Uma outra pergunta do Rodrigo Duarte, quando a engenheira estava a mostrar o slide 20, como associamos cada um dos 4 pontos de comando do DALI a 4 grupos de luminárias ou às 100 luminárias? É por parametrização? Por parametrização, aqui neste sentido, vamos lá ver se eu vou buscar aqui só o slide para ver o que é, se é que eu estava aqui a pensar, é o slide. Se me deixares fazer, eu ajudo. Vais lá? Vou, então.
Aqui? Slide 20. Ah, 4 grupos, já estou a perceber, ok, sim. Ou seja, aqui em termos de associar as luminárias, ou seja, estamos a falar no sistema DALI, cada luminária vai ter um endereço independente. Ou seja, isto vai ser depois, em termos de programação. Ele diz que é nisto. Ah, ok, pronto, eu estava a fazer mais lógica a este, mas ok, então pronto, sendo neste, ou seja, aqui em termos de associação, ou seja, a partir do momento que estão os 4 botões portanto, a trabalhar, vai ser em termos não vai haver um endereçamento, vai ser literalmente as luminárias que estão nesse circuito, ou seja, se separar os botões de pressão em 4, ou seja, os 4 botões de pressão, o que vai ter que haver um corte é na linha de base. Eu, por acaso, não tenho aqui nenhuma fotografia ou nenhuma fotografia que identifique ou que ajude. Ou seja, da maneira que está, os 4 botões comandam as 100 luminárias. Ponto. Se fizer um corte, portanto, em termos dali do nosso cabo de base, as luminárias vão ter que estar também distribuídas imagine, agora assim um bocadinho a grosso modo, a ver se me faço entender. Numa ponta do cabo estão 50 luminárias, na outra ponta estão outras 50. De modo a que, se houver um corte no cabo de base, 50 fiquem de uma parte do cabo e outras 50 de outra parte. E os botões de pressão, obrigatoriamente, estarão localizados na parte das luminárias. Imagino 2 botões do lado de 50 luminárias, outros 2 botões do lado das outras 50 luminárias. Ou seja, vai ter que haver uma interrupção do cabo base em termos físicos e as luminárias terão que estar portanto, ligadas no cabo base e o seu botão na parte que é separada, digamos assim. Ora, daqui tem que haver uma linha de comando para cada luminária comandar. Sim, a grosso modo será isso, exatamente. Ou seja, uma linha de comando, a linha de comando é a mesma, tem que ser interrompida a algures. Eu se calhar, pronto, isto é um bocadinho complicado assim em termos físicos, vai ter a interrupção, pronto. Rodrigo, se eventualmente quiser, como é óbvio, envie-me um e-mail a dizer, olha, lembre-se disto que estivemos a falar, e eu inclusive posso-lhe mandar mais informação sobre este dispositivo, é muito simples e muito funcional, e eu consigo-lhe enviar a esquemática toda de ligação às várias maneiras que se pode ligar este dispositivo, e assim também já fica com a informação do seu lado. Portanto, o meu e-mail, como está aí na última página, c.rocha@ledvance.com. Pronto, e depois entretanto já podemos, digamos, trocar galhardetes, como se diz a brincar. Uma outra pergunta que foi simultaneamente colocada pelo António e pelo Ângelo Duarte: integração com Smart Google Home e Alexa, por exemplo. Ok, pronto, já temos alguma coisa disponível na gama da Osram. Posso-vos dizer que é mais comercializada, mais não, a 100% comercializada, não no trade, mas no retalho, portanto, nas grandes superfícies. Aí sim, já temos sistemas, portanto, compatíveis precisamente com a Alexa, com o Google Home, a Apple, e essa oferta é na base de lâmpadas, portanto, smart, fitas de LED, alguns apliques de exterior, portanto há já alguma variedade em termos de pontos de luz, de fontes de luz disponíveis, sim, compatíveis com este tipo de sistemas. Aqui no trade, em relação a luminárias convencionais, vai haver, neste momento ainda não, mas está já na calha para muito breve. Edgar Tech pede a opinião da engenheira Carla sobre as proteções da instalação devido à presença de CO, ou seja, correntes parasitas em virtude de modulação da onda sinusoidal. Por outro lado, a opinião de, nestes sistemas de iluminação, se introduzir outro tipo de iluminação para obter um melhor conforto visual para o utilizador. Bem, aqui não sei se eu perceber bem o sentido da pergunta para ponto 1.
prevê outro tipo de iluminação para obter o conforto visual do utilizador. Aqui não sei se estou a perceber bem a pergunta, mas pronto, está aqui a falar em termos da instabilidade da rede, aqui um bocadinho em termos de tecnologias, se calhar, mais estáveis em termos de funcionamento. Não sei, pronto, não sei se estou a perceber bem o sentido da pergunta, mas em termos de solução, não sei se tem a ver um bocadinho com aquela parte que eu falei primeiro em relação à parte do corte-fase, da cintilação, da possibilidade do conforto visual, das coisas não funcionarem a 100%. Não sei se terá a ver com esse pormenor. E é óbvio que em termos de instalações antigas, nós, se puder haver obras, ou pelo menos alguma alteração em termos de instalação, o corte-fase acaba por ficar mais delegado e para o último lugar, porque efetivamente em termos de estabilidade, de funcionamento das novas fontes de luz LED, há muitas incompatibilidades, há muita coisa em ter em conta em termos dos equipamentos, do transformador, do regulador, o que seja. E aí, se nós precisamos para uma tecnologia um pouco mais recente, é óbvio que se vai para tentarmos colmatar, ou, entre aspas, matar esses problemas todos logo pela raiz. Porque, efetivamente, em termos de eletrónica, há muito mais, são equipamentos muito mais sensíveis e tudo o que tem que, em termos de compatibilidade, nem tudo é compatível umas coisas com as outras e tem que se ter muito mais cuidado, digamos assim, em termos de alternativas. Nós estamos nas últimas perguntas já, portanto o Frederico Gil faz a seguinte pergunta: no seguimento da primeira pergunta que foi feita dos luxos médios por divisão, pergunto se existe ou não referencial normativo com valores de projeto para as várias divisões de uma moradia. Se não existir, qual os luxos médios recomendados para cada divisão? Sala de estar, por aí adiante. Sim, existem as normas que aí não há volta a dar na nossa regulamentação e que nos dão os valores todos a cumprir consoante o espaço, seja de trabalho, seja em termos de aplicação desportiva, seja em edifícios públicos. Aqui a nossa regulamentação 12464 tem tudo isso bem exposto, bem definido, e por isso é que quando se faz o projeto elétrico, digamos, aquelas normas que estão sempre aqui à frente e pela qual nós temos que regir. Eu, inclusive, até num dos últimos webinários, falamos sobre a norma e mostrei alguns exemplos em termos de aplicação de escritórios e da parte da indústria também. Aí, portanto, mas é uma infinidade de quadros a cumprir. Quando há bocado falei nos 500 luxos, porque efetivamente em termos de trabalho, de espaços de trabalho, é, digamos, uma das regras de medição de luz mais solicitada. Aqui penso que é nesta pergunta aqui, não. Okay. Não, aqui já estou. Peço desculpa, estava aqui a misturar duas coisas. Portanto, há efetivamente, regulamentação para se cumprir, seja um escritório, seja uma sala de aulas, seja uma sala de conferências, seja um espaço de circulação, corredor, casas de banho. Portanto, acaba por abarcar todas as áreas de projeto que nós temos que fazer projeto elétrico. A última pergunta é a do Paulo Diniz. Olá, Paulo. Ainda bem que pudeste estar connosco hoje. Olá, Paulo. Para quem não sabe, o Paulo Diniz já foi colega da Carla e, portanto, acabamos por estar quase em família. Ele pergunta se existem salas divisíveis, portas... Não, eu penso que ele aqui está a dar a dica, que efetivamente existem para determinadas, as ditas salas que eu há bocado estava a mencionar, que podem funcionar em espaço aberto ou, por exemplo, divididas, portanto, em duas salas, existem efetivamente portas que vão interromper o sinal do cabo da linha automaticamente, ou seja, quando se abre ou fecha essas divisórias da sala,
essa interrupção do cabo dali pode ser feita. Eu penso que foi a dica, não uma pergunta, mas uma dica que o Paulo aqui estava a dar. Eu peço desculpa, parte do princípio que é tudo perguntas e pronto, já não repara mais nada. Ora bem. Muito obrigada a todos por terem estado connosco neste ninho, não é? 1h30 mais ou menos. Vocês sabem que os webinars costumam ser de 1 hora e depois temos sempre à volta de meia hora para questões. Portanto, agradeço a todos a vossa presença e a vossa participação. Sem vocês, obviamente, que isto não tinha metade da piada e, portanto, faz todo sentido quando vocês participam da forma que participaram e nós agradecemos-vos muito por isso. Se alguém ouviu uma pessoa que perguntou se a LEDVANCE pode ajudar os projetistas com os cálculos luminotécnicos, etc., obviamente que sim. Portanto, é uma questão de entrarem em contacto com a engenheira Carla Rocha ou então com a LEDVANCE diretamente e, portanto, eles encaminharão para a pessoa certa e, portanto, terão o apoio que vocês precisarem para todas as dúvidas que eventualmente tenham em algum projeto que queiram realizar. As apresentações vão ser enviadas por e-mail, a gravação vai ser disponibilizada também no nosso site, como é costume, junto com todo o resto das informações. Portanto, não se preocupem se não conseguiram baixar alguma das coisas. Pode ter havido aqui alguma situação com os arquivos, não é costume, mas como houve várias pessoas a mencionar isso no chat, portanto, acredito que deva ter havido algum problema. Nós vamos, obviamente, fazer chegar a informação a toda a gente, não se preocupem com isso. E obrigada uma vez mais. Nós ficamos à espera que a engenheira Carla prepare outra sessão para nós e, eventualmente, que nos possamos reunir novamente no futuro. Obrigada.